Oi, meu nome é Thaís e esse é o canal Desalinho. Para o vídeo de hoje eu tenho companhia. Eu tenho aqui Alisson Santos, que tem um projeto muito legal chamado Atravessando a Tela. Agora você vai ter que explicar para mim o que é esse Atravessando a Tela. E aí, seguidores, o Atravessando a Tela é um projeto que já tem uns 3 anos, que visa ensinar a um público cinéfilo que gosta de cinema sobre a narrativa cinematográfica, aprender os segredos que está por trás do cinema. Como é que funciona isso? Aprender sobre o que nesse curso? Aprende alguns conceitos básicos para que a gente passe a ver o cinema de uma maneira diferente. Por exemplo, aprende sobre a questão de planos, que é algo importante na narrativa, cada plano acaba tendo um significado. Aprende a questão de iluminação, para aprender sobre fotografia. São essas noções básicas que servem ao menos para um começo, assim, para conhecer a narrativa cinematográfica. Aí a pessoa acaba assistindo um filme de uma forma diferente. Com certeza. Ainda mais aprendendo assim, os significados que há por trás disso, né? Começa a ver que tem uma pessoa atrás da câmera e ela está querendo passar uma mensagem, está querendo passar uma emoção que antes o espectador sentia, mas não sabia o porquê. Com o curso, acaba sabendo depois o porquê que ela sentiu aquilo. Como a gente aqui, ele vai falar um pouquinho a respeito de adaptação. E aí, eu acho que hoje eu vou descobrir por que às vezes a gente pega um filme que veio de um livro e a gente não gosta. Você vai explicar isso pra mim? Eu vou explicar alguns motivos que isso acontece, porque os motivos podem ser vários, né? A começar que o livro pode ser ruim e o filme também pode ser ruim. Mas existem diversos outros fatores que influenciam nesse resultado não muito contente por parte de nós espectadores quando nós lemos um livro ou, enfim, jogamos algum game ou conhecemos alguma obra de arte que depois ela acaba transfigurando para uma obra cinematográfica. Mas a gente começa assim dizendo que talvez a culpa desse descontentamento esteja em nós, espectadores, e não em quem produziu o filme. Nós temos em nós já assim uma questão de disputa entre algumas produções. Principalmente quando nós já somos fãs de algum livro em si. Então, se a gente já tem esse carinho, esse afeto, essa identidade com o livro, quando esse livro é transfigurado para a tela, a gente acaba criando também uma expectativa, mas também a gente já fica um tanto mais atento sobre aquilo que a gente conhece do livro. E nessa atenção a gente acaba assistindo o filme já com outro olhar em si. É como se a gente estivesse julgando quem é esse diretor que está mexendo com essa obra que eu gosto tanto, quem é esse roteirista que fez isso com uma obra que eu gosto tanto. Enfim, os motivos já partem daí. É que nem o que eu estava falando antes. Eu estava conversando com ele falando sobre o Ensaio sobre a Cegueira. Porque Ensaio sobre a Cegueira é um livro que eu já li várias vezes. Eu gostei muito do livro, eu gosto muito do livro. E a primeira vez que eu assisti ao filme, eu não gostei. Eu achei estranho, eu achei que não tinha batido ali com o livro, alguma coisa. Mas também eu acredito que seja também, porque eu tava com essa expectativa em relação ao filme, lançando esse olhar do livro. Aí depois que eu fui assistir novamente, com um olhar um pouco diferente, a coisa já funcionou de outro jeito. Porque quando a gente está lendo o livro, a gente acaba criando a imagem de certos personagens ou de certas coisas que acabam acontecendo na obra literária. E depois, quando a gente vai assistir ao filme, a gente já está com essa expectativa, a gente já está com muita coisa montada já na nossa cabeça, já vai com uma bagagem de conhecimento da obra em si. Sendo que, na hora que a gente vai assistir ao filme, já é uma produção completamente diferente, porque já parte que quem leu a obra, digamos que o diretor, o produtor que leu a obra em si, já está imaginando uma outra coisa diferente de cada um de nós. Então já parte dessa questão ideológica de nós leitores, de achar que o filme ele tem que ser fiel à obra adaptada. Não vou usar o termo obra original, mas sim a obra adaptada, o texto adaptado, porque não há, digamos assim, essa questão hierárquica quando há uma adaptação, não é uma disputa. Quando o filme adapta o livro, ele não está querendo criar uma disputa,
Ele está querendo apenas criar uma obra lateral, a obra literária. Então, digamos assim, é um acúmulo de várias produções artísticas, certo? Que vão sendo produzidas de uma mesma história. Isso, na verdade, está enaltecendo uma obra literária. E assim, é interessante que cada uma das artes tem uma característica muito específica dela. Então, eu acho que é difícil você conseguir transpor alguns aspectos da obra literária para o filme ou para qualquer outro tipo de adaptação. Por exemplo, a questão do, sei lá, da narração na obra literária. A gente acaba tendo expectativas em relação a alguma coisa e na hora de transpor, de repente nem dá, né? Um exemplo que eu tenho para isso é principalmente obras literárias que eles têm um cunho lírico, poético em si muito grande, porque isso no verbal, na escrita, digamos assim, é um caminho mais tranquilo por parte do escritor. E quando isso vai para o cinema, já é algo bem mais trabalhoso. Por exemplo, a Lavoura Arcaica é uma obra extremamente poética. Lírica em si, né? A questão do espaço e do tempo ali é um tanto diferente e é difícil você depois transfigurar isso para uma obra cinematográfica. Mas o trabalho que foi feito no filme para enfatizar essa questão poética está na iluminação. Se formos assistir o jogo de luzes, a escolha dos cenários em si, alguns diálogos, até mesmo entre dois personagens, passam-se em lugares escuros com apenas um foco de luz, enfim, todas essas tentativas de trazer esse poético da obra literária, que é essencial no livro, né? E que vai depois para o filme. E não somente em filme, né? Para quem já assistiu Missa para Clarice, que é uma obra teatral já aí do teatro, que traz então vários trechos nos diálogos, vários trechos dos livros da Clarice, de várias obras, e você está ali diante daquele palco, então o jogo de luz ali também é muito influente e eles usam até bolhas de sabão para dar uma enfatizada nessa aura poética que está na obra. Então as coisas não estão somente ligadas ao texto em si, as outras partes do cinema, que é uma arte coletiva, a gente não pode esquecer disso, é uma arte coletiva que tem várias coisas, vários artistas por trás, então tem que usar de outras técnicas da linguagem cinematográfica para tentar puxar isso que está ali no livro. Eu pensei também na Hora da Estrela, porque tem a adaptação, né, um filme adaptado da Hora da Estrela, que é muito sensível e maravilhoso, gente. Assistam porque é um ótimo filme. Só que assim, tem um detalhe que eu falei assim, nossa, isso aqui faltou não, mas isso aqui é claramente uma coisa que não podia aparecer no filme. O livro, ele é narrado pelo Rodrigo. É um personagem chamado Rodrigo, um narrador chamado Rodrigo, e ele que conta a história da Macabea. Na verdade, ele conversa com a gente, ele vai tentando ludibriar a gente dentro da história, e ao mesmo tempo, ou intercalado com isso, ele vai contando a história da Macabea. Só que o Rodrigo, essa voz do Rodrigo, essa tentativa de convencer a gente, de conversar com a gente, etc., é um negócio que não aparece no filme, né? O que eu percebi é que o olhar parece o olhar dele. O olhar, não sei. Da câmera, o olhar da digamos, câmera parece o olhar dele. Sim, mas a voz não tem. No cinema sempre a gente tem que lembrar que é a câmera que narra, né? E daí que eu volto à questão do curso, né? Que é a questão passar a ver que um filme está sendo narrado pela câmera em si, né? Tem que começar por aí. A Hora da Estrela já é mais fiel, já, digamos assim, a questão do texto, mais até que, por exemplo, a adaptação de A Cartomante, que é de 2004, e você, talvez você chegue na metade do filme e você realmente não está acreditando que aquilo lá é a adaptação do conto A Cartomante, porque é algo que foge, enfim, totalmente. Só que aí a gente entra na questão que são as opções do novo narrador, que é o diretor do filme. Então a gente já tem outro narrador ali,
E ele, ao ler a obra, conhecer a obra, ele já viu que para o cinema era melhor, então, ter outro tipo de narração. Não sim. pegar uma voz em off, por exemplo, do Rodrigo e deixar narrando ali durante o filme. Então ele teve outra opção. Isso acontece, talvez o caso mais polêmico que seja, é o Iluminado. Né? Porque o Stephen King ele fala que não gosta da adaptação do Stanley Kubrick pro cinema, da obra Iluminado, porque o livro ele fala que é algo assim mais quente, algo mais caloroso, é algo mais da família, é uma questão um tanto dramática, que é o Jack, que é alcoólatra, tá tentando se recuperar, está sem emprego e assim ele tem que ir para um hotel, passar lá alguns dias com a família, é a mulher dele que está querendo uma separação, então é uma crise de casamento, e uma criança que está sendo assombrada por aquilo que ela nem sabe o que é. Então tem uma carga dramática por si, tem uma história, digamos assim, de família por si, né? Tem como até mesmo você ter piedade pelo Jack, né, no livro, mas no filme o Kubrick já optou por uma outra aura, que é uma aura extremamente fria, assustadora, e ele pega o Jack como protagonista. Na obra literária, o Danny, né, já acaba tomando mais, digamos assim, mais conta dos momentos mais importantes, talvez, do livro. Enquanto no filme, já é o Jack, a gente já parte de toda a situação, a gente começa a entender o que está acontecendo no hotel, no local, mas por parte do Jack. Então, digamos assim, é uma mudança de protagonista. Então, isso é algo grande, né? É algo grandioso que acontece nessa diferença, digamos, de uma obra literária para uma obra cinematográfica. Mas foi a opção do novo narrador, que é o diretor, né? Digamos que na obra ele achou que pegando o Jack e pegando, digamos assim, o lado assustador do hotel e toda a insanidade depois, o descontrole emocional que o Jack entra ali depois, né, como uma boa premissa para se fazer um filme. Para mim, é a principal qualidade das obras do King. É a premissa. É um cara com boas ideias, né, e digamos assim, que nessa área do terror, do suspense, é o mais conhecido, né? E ele escreve bastante. Às vezes, assim, você está assistindo um filme ou uma série, né? E no final lá aparece, né? Baseado em uma obra de Stephen King, você nem sabia. Esse cara escreveu outra coisa, né? E ele tá indo já pro roteiro, já também agora, tá escrevendo alguns roteiros. O último foi Mr. Mercedes, que foi uma série, não lembro de qual canal, mas é uma série boa também. Você consegue identificar, assim, isso tem tal filme, isso parece... Então as características dele estão bem presentes também nessa série, que é muito boa. Só não consigo lembrar o canal para informar assim direto. Mas enfim, gente. Depois eu procuro e coloco aqui embaixo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora é adequado a gente falar que o filme é melhor do que o livro é melhor do que o filme? É adequado a gente fazer essa comparação ou é uma comparação que não deve ser feita? Olha, eu acho a comparação inevitável e eu acho que não há problema em falar o que você prefere. Sim. Eu acho que o problema está em você exigir da obra cinematográfica algo que ela não pode te dar. Ou você querer que um filme fosse adaptado ao seu jeito, né? Sendo que se fosse adaptado por mim seria de um jeito, se fosse adaptado pela Thaís seria de outro, né? Então, respeitar essas situações, porque as possibilidades são muitas, né? Ainda mais quando a gente pega obras muito grandes, né? Que as possibilidades são enormes, né? Às vezes um capítulo de tal livro, na verdade, dá um filme de 2 horas. Então a gente tem que respeitar e quebrar essa expectativa e quebrar essa questão de disputa que a gente às vezes acaba tendo no nosso consciente referente às adaptações cinematográficas. Uma adaptação que eu achei que ficou melhor, a adaptação da série, que aí o caso é série, né? Do que o livro em si, foi o The Handmaid's Tale, a série. Eu achei que a adaptação enriqueceu muito a obra por vários aspectos. O que você acha? Você assistiu também? Sim, é uma possibilidade. Eu assisti a série, mas eu não li o livro. Então, o que eu sei do livro, eu aprendi com Thaís assistindo ao vídeo dela. E o que eu acho interessante é que um dos pontos que ela toca é essa questão de atualização. Uma adaptação, ela pode muito bem fazer isso porque ela está sendo destinada já a um público atual. Então, às vezes, principalmente quando pega de obras muito antigas, ou até mesmo refilmagens, a gente tem que lembrar que quando um filme ele é refilmado, né, que é o famoso remake, né, quando é refeito um filme lá de 1970, né, isso também é uma adaptação, né, tá pegando de lá de trás e isso, adaptando para cá.
Então ele pode trazer coisas novas, coisas contemporâneas, e aí esse aspecto de fidelidade acaba sendo já quebrado já por aí. No sentido de enriquecer, é super possível, ainda mais nesse caso aí que traz situações extremamente contemporâneas, traz situações políticas extremamente contemporâneas, e extremamente sérias, que devem ser debatidas, né? Reforçam muitas coisas, denunciam muita coisa, principalmente denunciar que uma sociedade atual continua com o mesmo pensamento lá do século XIX, assim, para não dizer a era medieval. Então, nesses casos, assim, acaba sendo muito importante assim, as adaptações. Até mesmo pedagogicamente, na área educacional, isso acontece muito, né? Histórias de livrinhos, né, acabam indo transformando em desenho ou em curtas-metragens, enfim, para fins educativos. Porque estamos numa geração que é extremamente visual. Estamos numa geração que quer algo mais dinâmico em si, né? Por isso o sucesso das séries e também por isso o sucesso de desenhos com as crianças, independente da geração em que elas nasçam, elas sempre vão ter um audiovisual como referência, né, da época delas, né? Então, nesse sentido, uma adaptação, sim, ela pode ter um melhor resultado ou ela pode enriquecer ainda mais a obra adaptada, ela tem essa capacidade, né? Eu pensei numa outra pergunta que não tem exatamente a ver com adaptação, mas tem um pouquinho, eu acho, que me parece que ninguém gosta muito do remake. Porque assim, sai um remake de um filme, a galera odeia e apedreja aquele remake. O remake é sempre ruim? Então, não poderia não ser, mas acaba sendo em sua maioria. A gente entra aí na questão já mercadológica já da coisa, porque temos que lembrar que Hollywood é uma indústria, então precisa estar sempre produzindo, né? E como não tem ideias para isso sempre, assim, novas, acaba restando adaptar, seja adaptar obras literárias, ou seja, refilmar filmes antigos. E com isso, com o único intuito de produzir e vender, o resultado acaba não sendo muito bom, porque não há uma preocupação assim artística. Tudo vai depender, então, da produção. Por exemplo, Funny Games, do Haneke, que eu não lembro agora o nome que ficou aqui no Brasil, mas é um filme que ele dirigiu, o Michael Haneke, me falaram que é assim o nome dele, ele é alemão. Eu sempre falei Michael Haneke, mas falaram que era Michael Haneke, então vou falar Haneke aqui. Ele dirigiu esse filme em 97 e depois compraram, Hollywood comprou então esse filme para ser refilmado nos Estados Unidos por ele mesmo em 2006. Né? E ele fez um filme quadro a quadro, é a mesma coisa, assim, né? Só muda o elenco, né? Então, digamos assim, né? Dinheiro pro bolso dele, né? Foi feita a refilmagem, só que o filme acaba ficando mais conhecido, né? Por ser dessa indústria e tudo mais, né? Mas acabou sendo muito bom também, da mesma maneira, é um bom remake. Outro, assim, que foi muito elogiado na época, e eu não sei se é um filme que ainda sobrevive, assim, a esses elogios, é o Viagem Maldita, que é um filme de 2005, 2006 também, por aí. Ele é uma refilmagem de Quadrilha de Sádicos da década de 70, esse filme. Só que Quadrilha de Sádicos, ele era ainda, digamos assim, o orçamento era bem menor, né? Não que isso justifique, assim, a menor qualidade do filme, talvez seria esse o problema, né? E foi uma refilmagem que foi muito bem elogiada, né? Uma refilmagem de Psicose, do Hitchcock, foi feita pelo Gus Van Sant, que é um excelente diretor também, assim, não é uma refilmagem, digamos assim, que supere a primeira obra, mas não é de qualidade ruim, né? Então também tudo depende da produção, tudo depende do que está por trás, depende do tratamento que tem com o filme. Mas geralmente a única preocupação acaba sendo a mercadológica, então a qualidade acaba diminuindo. Só que adaptações rendem muito, né? Por exemplo, se a gente pega o exemplo mais recente de adaptação que fez muito sucesso, foi A Culpa das Estrelas, em 2014, porque além de ser o livro internacional mais vendido no Brasil no ano, também foi o filme de maior bilheteria no ano. E mesmo assim recebe críticas, né, dos fãs do livro, né, ou, enfim, ou emocionam muitas pessoas antes mesmo do filme começar. Ouvi umas histórias assim, gente chorando antes do filme começar. Mas conta da leitura? Eu acho para ver como talvez a intimidade com o livro já gera isso quando está diante de uma repetição.
porque existe essa dualidade, né? Existe esse prazer de você estar vendo uma história que você gosta muito estar sendo repassada diante de você, mesmo que o resultado final não te agrade, mas existe esse prazer. Então por isso que adaptações são muito criticadas, mas são as mais vendidas dentro do cinema, né? E esse ano, por exemplo, o Oscar, agora de 2018, é surpreendente que no roteiro adaptado não temos, digamos assim, filmes muito fortes, né? O Me Chame Pelo Seu Nome provavelmente vai ganhar facilmente. Logan foi indicado ao melhor roteiro no Oscar e não lembro se alguma vez já teve um filme desse formato, que é o blockbuster, ser indicado numa categoria onde, digamos assim, a ideia, a premissa, a narração é levada tão a sério, né? Mas realmente eu gosto de Logan, gosto do filme, em si, conheço só o filme, não conheço as HQs. Mas é raro e o tratamento foi muito bom. Pegou muito o lado humano do super-herói e isso dá uma outra dinâmica ao filme e o resultado foi bom. Foi bastante premiado esse roteiro e está aí indicado ao Oscar. E no roteiro original temos, digamos assim, os melhores filmes, que é a Forma d'Água, que está ali também, o Corra, né? Que estão ali no roteiro original, são ideias novas, apesar de Corra ter bastante referência, mas é um roteiro original. Então, pra gente ver... Você já assistiu esses? Esses eu já vi. Só falta a Forma d'Água, que eu quero ver no cinema, porque a imagem que eu vi lá não estava muito boa. Então tem essa questão também mercadológica por trás, e tem essa questão do público gostar muito, mesmo que no final se decepcione. Por não ser fiel. Exato. E há também essa diferença de gênero na recepção de uma obra adaptada. Uma teórica chamada Linda Hutchell, ela estuda a adaptação, ela tem um livro chamado Uma Teoria da Adaptação, e ela trata por um momento no livro essa diferença que há nessa receptividade do público em como a mulher recepciona e como um homem recepciona. Então, por exemplo, a mulher, ela cria mais uma identidade com a história, ela consegue criar uma identidade maior com os personagens. Então, livros que têm essa conduta, elas acabam criando uma afinidade, diferente dos homens, que estão mais, assim, voltados às adaptações de HQs e filmes de super-heróis, por uma questão estética, mas também por uma questão de firmamento enquanto homem, enquanto herói da nação, digamos assim, né? Não exatamente uma identidade com o herói, mas digamos assim, que reafirma esse posicionamento. De macho alfa. Isso, enquanto que a mulher está mais ligada a histórias mais sentimentais. Então, digamos que as mulheres ficam com os romances em si, ou histórias mais dramáticas, enquanto os homens estão voltados mais para os super-heróis. Isso numa visão de massa. Então há essa diferença. E eu volto mais uma vez à Culpa das Estrelas, que foi todo esse sucesso, talvez por essa questão de identidade. E no ano que a Culpa das Estrelas foi a maior bilheteria, ou melhor, na semana de lançamento, alcançou logo o primeiro lugar. O segundo filme era o espetacular Superman 2. E o terceiro filme era o X-Men, Dias de um Futuro, alguma coisa. Que eu não vou lembrar qual que era o subtítulo desse X-Men. Mas pra gente ver, então, como que o público busca essa questão. São três adaptações e em dois formatos diferentes, né? E até mesmo acaba atingindo de forma distinta quando depende dos gêneros em si. Então é isso, eu acho, né? Bem legal, gostei bastante. O que vocês acharam? Vocês acharam legal? Imagina que tenham achado. Diz que sim, pelo amor de Deus. Que bom, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar a página, é Atravessando a Tela no Facebook. Tem alguma outra rede já ou ainda não? Por enquanto estamos somente no Facebook. Por lá tem todas as informações do curso, mais outras informações sobre cinema e assim por diante. Agora vocês já sabem um pouquinho mais sobre adaptações. Se vocês quiserem falar a respeito de adaptações que vocês gostam, que vocês já assistiram e curtiram muito, coloquem aí nos comentários, caixinha de comentário tá aí pra isso. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, compartilhem com aquele amigo de vocês que fala assim, eu não gostei desse filme aqui, porque esse filme aqui não respeitou o livro, etc. Compartilhe com ele. E se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e até a próxima. Beijinhos. Tchau. Eu queria ter ficado mais calmo, fiquei nervoso. É a primeira vez que você tá gravando. O próximo eu vou assim, e aí galera? Aí você pegar essa parte editada, tô até vendo.